Olá, está começando mais uma edição do Radar de Notícias, programa mais tradicional da cidade de Guarulhos há mais de 36 anos no ar. Hoje é quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Este é o nosso último programa do primeiro mês do ano. Passou voando e quando retornarmos na segunda-feira, já estaremos em fevereiro, mês do carnaval, o que não deixa de ser uma boa notícia por vários motivos. Primeiro, porque o carnaval está chegando. Segundo, porque dizem por aí que o ano só começa depois do carnaval. Então, depois que ele passar, 2026, ano de Copa, ano de eleição, enfim, começa. Seja bem-vindo, uma ótima noite, é um prazer tê-lo aqui. Estamos ao vivo pelas redes sociais. Nos siga pelo Facebook e pelo Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso programa. É através das redes que você tem acesso à agenda da semana, confere os cortes das entrevistas e pode ler as nossas notas, colunas e reportagens, sempre por dentro dos bastidores da política e sempre com o selo Radar de Notícias de qualidade. Ótima noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mande sua mensagem, interaja conosco e envie seu questionamento ao nosso convidado. No último bloco receberemos Alemão do Transporte, vereador de primeiro mandato do DC. Vamos falar sobre o retorno dos trabalhos no Legislativo, tem sessão na próxima segunda-feira e discutir alguns dos principais problemas da cidade. E ainda hoje eu vou te contar alguns detalhes de reuniões recentes que um dos secretários mais populares do governo Lucas Sanches tem feito com parlamentares nos últimos dias. Vamos te contar também sobre uma espécie de queda de braço entre a Sabesp e a Prefeitura. Afinal de contas, quem tem a culpa pelas enchentes na nossa cidade? E por fim, vou trazer uma informação, reportagem que foi publicada há pouco no nosso site, mas eu volto a esta informação daqui a pouco, que mostra o seguinte, que as mortes no trânsito na cidade de Guarulhos, acredite se quiser, são mais numerosas do que a quantidade de homicídios e latrocínios aqui no nosso município. Olha que cardápio recheado, melhor forma de você terminar a semana bem informado. Então, pela próxima 1 hora, se ajeite na poltrona, conecte seu fone de ouvido e não perca nenhum segundo do Radar de Notícias. O último recado é aquele que você já sabe, para participar do nosso programa através do momento Fala Povo, com a sua denúncia e reclamação, que pode ser por áudio, texto ou vídeo, é muito simples, nos procure pelo WhatsApp 11 99 507 6900 ou, se assim preferir, pelo nosso Instagram, @Radar de Notícias, e a nossa competente equipe fará a devida curadoria do material. Acelerado, 18 horas e mais 4 minutos. Aqui do meu lado está Léo Notaro, a quem agradeço pela presença. Seja bem-vindo, ótima noite. Uma boa noite, André Siqueira, a toda a equipe do Radar de Notícias e a você que nos prestigia com a sua audiência no começo desta noite de quinta-feira. Último programa, como o André muito bem colocou, do mês de janeiro. Aquele mês que parecia nunca acabar, finalmente chegou ao fim, pelo menos aqui no Radar de Notícias. Temos mais 2 dias de janeiro aí, mas voltamos logo mais em fevereiro, na segunda-feira. Sempre um prazer e, acima de tudo, uma honra estar na bancada do Radar de Notícias, o mais tradicional telejornal da cidade de Guarulhos. São mais de 36 anos sendo o centro da discussão política da nossa cidade. Muito obrigado pela preferência ao nosso programa. Não se esqueça de contribuir conosco, deixando o seu like, o seu comentário e também compartilhando o link dessa transmissão. Avisem uma pessoa próxima. Pega o link, manda em um grupo que você conhece. Fala que estamos começando e porque você já sabe, o Radar de Notícias é sinônimo de informação de qualidade, André Siqueira. É isso aí, Léo Notaro falou pouco, mas falou bonito. Aliás, bonita camisa, hein? Obrigado, André Siqueira. Dessa cor aí eu não tenho, não. Dessa cor aí eu não tenho, não. E não é porque a Santista não usa verde, não. É uma cor bonita. É bonita. Passei meu ano novo com ela. Olha aí. Então foi bom. Muito bem. É isso aí. O elegante Léo Notaro. Bom, gente, vamos lá. Começar a interagir aqui com a nossa audiência, com o nosso público. É sempre um prazer ter vocês aqui, tá bom? Hoje eu vou de trás para frente, porque olha só. A Veridiana Maria escreveu o seguinte, que o bairro do Malvinas está sem água por conta da Sabesp. Nós vamos falar disso dentro de minutos, tá bom? No momento Fala Povo, eu recebi diversos áudios há poucos minutos antes de começar o nosso programa, relatos de moradores que, na Rua dos Eucaliptos, por exemplo, pelo áudio que eu acabei de receber, já tem gente sem água desde as 7 horas da noite de ontem. Então, praticamente 24 horas aí sem Exato. água. E teve uma moradora que escreveu o seguinte: em determinado momento, a Sabesp teria ligado a água de novo, mas a interrupção foi tão breve que não deu tempo nem de encher um balde. Palavras da moradora. A gente fala disso daqui a pouquinho, tá bom?
também além da Veridiana, no nosso YouTube temos Carlos Crispim, Luiz Carlos Rossi, nosso amigo Kleberson do Lavras, a dona Rosimeire Barbosa e também a Maria Nepomuceno, que pede para que nós façamos uma pergunta aqui para o Alemão do Transporte sobre o pedágio. Leonotaro, como é que está o Facebook? Nosso Facebook também aqui, o Duguinha Soltur se manifesta conosco, deseja uma boa noite e ele também comenta, né, André Siqueira? O pessoal da Malvinas está sem água, há 2 dias sem água, ele comenta aqui conosco, deixando o seu registrado. E também, só para fazer um comentário aqui para a gente quebrar um pouco o gelo, ele fala que o estádio do Santos deu azar para o Corinthians. Ou será que foi o Corinthians que deu azar para o próprio Corinthians? Olha, gente... Futebol não é assunto delicado hoje, né? Eu vou deixar um recado aqui diante de muitas testemunhas. Tem uma testemunha na bancada, tem uma testemunha atrás da câmera que está me olhando agora e tem diversas testemunhas me ouvindo. A pior coisa que pode acontecer na vida do santista é o Campeonato Brasileiro de janeiro a dezembro. Porque antes, produção, o sofrimento era de abril a novembro, dezembro. Eu mal terminei de sofrer com o salvamento do rebaixamento na última rodada, que foi no dia 7 de dezembro. E no dia 28 de janeiro o Santos já tomou um tapa de mão aberta da pobre Chapecoense. Mas perdeu para o líder Chapecoense? Produção, para o mundo que eu quero descer. Olha, São Paulo ganhou do Flamengo, eu paro por aqui, vamos dar continuidade, mas... E ainda tem dessas, né? Não, porque o santista, produção, falava assim, não, mas a gente vai pegar o São Paulo que está em crise, presidente afastado, matéria no Fantástico. Na vez do Santos, o anão cresce. O pão com manteiga cai com a manteiga virado para baixo. O São Paulo me inventou de ganhar do Flamengo. Aí o Santos vai pegar esse time 2 vezes seguida. Então, assim, olha, eu não vou sobreviver. Eu já estou avisando, hein? Eu já estou avisando. Ó, o senhor Clóvis Bis aqui também na audiência. Mantém esse alto astral, muito bom, muito bom. Ainda mais com a vitória do São Paulo ontem. Desculpa, mas eu precisava falar sobre isso hoje também, porque foi inacreditável. Lô Santana também deseja uma boa noite. Ele que é líder comunitário do Jardim São Paulo, na região do Cocaia. Quer mandar um abraço pro seu irmão Josué Santana, que também está sempre na audiência. Ele que trabalha na Secretaria de Esportes, equipe Fioravante. Ele não escreveu, mas como ele sempre diz e a gente já decora, a melhor, sempre fala. E o vereador Joseval tá por aí também. Era o próximo na fila, vereador Joseval Queiroz, audiência qualificada. Maurício Ribeiro, que está aqui conosco, faça igual o Maurício, compartilhem o link dessa transmissão. Estamos apenas começando. Temos aqui, por últimos, João Pedro Dias, falando que vem chuva por aí, se precisar, tomara que não, mas o telefone da Defesa Civil é 199, Sueli Oldani. E o James Medeiro, ele comenta aqui, essa escala de trabalho 4x3 do radar é uma maravilha. A escala 4x3 é só para o programa. Porque de sexta-feira a gente trabalha e de domingo, às vezes, surge trabalho também, de final de semana. Então, às vezes, quando o dever chama, a gente está sempre à disposição, né, André Siqueira? E isso aí a gente está fazendo estoque negativo de horas, porque quando vier a eleição vai faltar hora, viu? É verdade. Então, aí agora no domingo que a gente vai estar ao vivo, ninguém fala nada, né? Exatamente. Bom, vamos lá, gente. Obrigado a todos pela audiência. Vamos de momento Fala Povo. Hoje a reclamação que nós temos, na verdade, nós não temos nenhuma reclamação além dessa do Malvinas, certo, produção? Então vamos lá, vamos falar aqui do pessoal do Malvinas. Porque eu também tinha essa informação. O pessoal está na audiência. Eu recebi aqui, através de um telespectador do nosso programa, diversas mensagens e áudios de moradores do Malvinas, ali próximo ao aeroporto de Guarulhos, que estão sofrendo com a falta d'água. Aliás, eu quero pedir, não combinei isso porque não deu tempo, quero pedir para a nossa reportagem, Beatriz Barbosa ou Vinícius Tomei, que por gentileza, mais uma vez, procurem a Sabesp, porque nós temos o dever aqui de pedir o outro lado, né? Então, quero deixar claro que até o presente momento nós não procuramos a Sabesp, mas eu quero aqui repassar adiante a informação que a gente recebeu. Diversos relatos de moradores, alguns deles eu sei que estão na audiência nesse momento, que afirmam que por conta de obras da Sabesp, que já duram semanas, o bairro está sem água há cerca de 24 horas. E aí eu vou ler aqui uma reportagem, reportagem não, me desculpem, uma mensagem que eu recebi de uma moradora, né? Na verdade me encaminharam, porque tem diversos grupos de moradores ali, o pessoal da região do Malvinas, que estão trocando mensagens e pedindo informações. Tem uma moradora, por exemplo, que não estava sabendo que estava sem água, por quê? Porque ela tem uma caixa d'água. Acabou a água da caixa d'água, ela foi surpreendida com a falta de água. Então, por exemplo, tem uma moradora aqui que fala o seguinte: eu fico muito agoniada
porque tem um filho especial que é autista e tem uma dermatite no corpo. Ele fica se coçando por causa do calor e ele precisa de um banho para aliviar a coceira. E aí a água acaba repentinamente e essa mãe atípica, fica de mãos atadas para cuidar do seu filho. E aqui nós temos, como eu disse, né, uma moradora que nos encaminhou um áudio da Rua dos Eucaliptos, que diz que está desde as 19 horas a quase 24 horas sem água, e uma outra moradora que fala o seguinte, que em determinado momento ela percebeu que a água voltou, não deu tempo nem de encher um balde, a água já foi cortada mais uma vez. Então essa é a versão dos moradores do Malvinas, nós mandamos aqui a nossa solidariedade, nos colocamos à disposição para continuar divulgando, cobrando. Quero agradecer a todos os moradores da região que estão nos acompanhando e que confiam no nosso trabalho para fazer essa denúncia, mas quero dizer também que quero pedir a compreensão de vocês. Nós, de forma alguma, estamos duvidando da versão dos senhores e das senhoras, mas é nosso dever pedir um esclarecimento para a Sabesp. A Sabesp pode dizer que ela não tem culpa de nada, não é mesmo? E pode dizer o que ela está fazendo ou o que irá fazer para mitigar o sofrimento dessas famílias. Mas, enfim, por hora é o que nós temos de informação, tá? E a gente se coloca mais uma vez à disposição para trazer informações. Como, por exemplo, o Herbert pergunta o seguinte: queremos saber se vão ligar a água do bairro dos Malvinas. Herbert, nós também queremos saber, e o que eu posso dizer a você e a todos da região que nos acompanham é que nós vamos cobrar, tá bom? Contem conosco, é o nosso dever ser essa ponte da população com as instituições. Muito bem. É isso, Léo Notaro? Muito bem colocado. Uma pena esse registro da população do Malvinas que está sem água. A gente já sabe que a cidade de Guarulhos e, aliás, outras regiões sofrem com a redução do fluxo de água no período noturno por conta dos baixos índices de água dentro do estado de São Paulo. E dessa forma a gente sabe que já ter água na parte da noite, André, já é algo que incomoda muitas pessoas que acabam sendo impactadas por essa questão. Agora, você ficar sem água no dia a dia, ainda mais um dia de calor como foi nessa quinta-feira, a gente vê como que isso também causa impacto na vida das pessoas e é nosso fator contribuir aqui junto com essa cobrança, junto a essa Sabesp, que vai estar sim recebendo mais uma mensagem, mais um contato do Radar de Notícias para entender esclarecimentos sobre essa situação. Muito bem. Esse então é o momento Fala Povo. Enquanto nós falávamos, o nosso convidado chegou, o vereador Alemão, tá? Ele será o nosso convidado, Alemão do Transporte, estará aqui conosco no último bloco. Léo, se você me permite, vamos direto hoje? Vamos sem nessa, intervalo? vamos nessa. Então vamos lá, para não perder o fio da meada. Quero falar, já que estamos falando de Sabesp, vamos falar de um possível cabo de guerra que se desenha entre Sabesp e Prefeitura. Por quê? Eu explico. Na cobertura sobre as fortes chuvas que castigaram a nossa cidade, nos últimos dias, a nossa repórter Beatriz Barbosa tem sido procurada por diversos moradores que têm dito o seguinte: olha, há algumas obras, e aqui eu me refiro especificamente à região do Córrego dos Japoneses, algumas obras que estariam sendo feitas ou que viriam a ser feitas pela prefeitura aqui foram interrompidas porque a Sabesp vem, começa a fazer suas perfurações, as suas obras, toma conta do pedaço, a prefeitura não consegue trabalhar, a Sabesp faz um serviço de péssima qualidade e isso tem prejudicado, isso tem contribuído para os alagamentos, para as enchentes. Essa é a versão dos moradores. Em posse dessa informação, a nossa repórter Beatriz Barbosa, com alguns endereços que nos foi passado por moradores, procurou a Sabesp para saber, escuta, isso é de responsabilidade de vocês? Essas obras estão acontecendo? Vão acontecer? Pararam de acontecer? E aí, na manhã de hoje, a Sabesp nos enviou uma nota oficial, que eu vou pedir licença aqui para ler a íntegra, certo? Foi uma resposta que nós recebemos da assessoria de comunicação da Sabesp às 11 horas e 14 minutos da manhã desta quinta-feira. Diz o comunicado, aspas, a Sabesp informa que as obras de esgotamento sanitário em andamento em Guarulhos, incluindo a região do Córrego dos Japoneses, não são responsáveis pela intensificação das enchentes, fenômeno recorrente na área durante períodos de chuvas intensas. O escoamento da água de chuva ocorre pelo sistema de drenagem, que é separado das redes de coleta de esgoto da Sabesp. A gestão desse sistema, que inclui sarjetas, bocas de lobo e galerias pluviais, é de responsabilidade da gestão municipal de cada cidade.
O trabalho da companhia, né, a Sabesp, digo eu, segue em projetos planejados para respeitar o fluxo natural da água dos córregos e não provocam mudanças na capacidade de escoamento. As frentes de obra são acompanhadas de forma contínua e passam por vistorias regulares. Sempre que há previsão de chuvas intensas ou alertas meteorológicos, a empresa responsável pelas obras adota medidas preventivas, como monitoramento das áreas, reforço da sinalização e, se necessário, a suspensão temporária das atividades. Fecha aspas. Então a Sabesp aqui informando, né, claro, isso é de conhecimento de algumas pessoas, mas não de todas, que uma coisa é o escoamento da água, outra coisa é a rede de esgoto. Então, falando um português claro, a Sabesp tira o corpo fora dessa polêmica e diz: isso não é um problema nosso. Uma coisa que faltou a Sabesp se responder, André Siqueira, é o período de conclusão dessas obras. Porque eu acabo por frequentar bastante essa região, por ter 2 clubes onde eu frequento para jogar. Tanto a Academia Tie Break quanto ali a OSEG. E essa obra da Sabesp se estende a pelo menos 4 meses. Que eu tenho na memória fresca de realização dessa obra. E se você tem uma intervenção da Sabesp que já atrapalha o local de realização que você tem ali, se mudou o curso, pessoal, da prova de carta, da habilitação, se mudou o curso por conta dessas obras da Sabesp, muitas vezes interromperam ali o trajeto que era realizado. Você tem a intervenção das vias. Como que você pode realizar obras realmente de implementações ali naquela região? E neste momento, a Sabesp ela vem com esse plano de sequência da sua privatização aqui no município de Guarulhos, prometendo chegar a 99% do esgoto tratado na cidade. Isso é aquele projeto futuro. Mas neste momento que vem se entregando, é o caos instaurado. A gente viu diversas tubulações da obras da Sabesp que, pelo jeito, que foram levadas pelas forças das águas, que contribuíram para essa questão. Então a gente também precisa entender que é muito fácil você só tirar o seu time de campo e não ter também essa responsabilidade, porque quando que vai ser concluída essa obra? Essa é uma pergunta importante de se ter. E essa não foi respondida. Pois é. Olha, eu sou um crítico contumaz dessa privatização da Sabesp. Sei que esse não é o ponto aqui do nosso debate, mas enfim, até agora, sejamos sinceros. Qual o benefício a privatização da Sabesp trouxe para os moradores? Aumento da conta de água. Em São Paulo, na região metropolitana, houve o caso em que uma tubulação da Sabesp saiu deslizando morro abaixo, invadiu a casa de uma senhora e simplesmente matou essa senhora. Aqui em Guarulhos, trânsito para tudo quanto é lado. Eu sei que essas obras são uma etapa para que lá na frente nós tenhamos essa universalização do saneamento. Eu entendo, né? Não se faz não se faz uma limonada sem espremer os limões. Muito bem. Mas me responda sinceramente quem nos acompanha. Até o presente momento, o que melhorou na sua vida com a privatização da Sabesp? E outra coisa, dentro dos canteiros de obras, os maquinários ficam estacionados sem pagar nada ali, né? Atrapalhando o trânsito, atrapalhando a circulação. A gente frequenta muito a região por conta do nosso escritório, a transição, movimentação, câmara, estúdios do radar de notícias, pelo anel viário, Torres Tibagi. E a gente vê que tem um trecho ali da Torres Tibagi, chegando ali próximo ao Clube da Vila Galvão, que você só consegue ultrapassar a obra da Sabesp pela faixa de ônibus. Pois é. Então a gente vê essa estrangulação. A Avenida Monteiro Lobato ficou impactada muitos meses por conta de obra da Sabesp. Ainda tem trechos que estão reduzidos, que você só passava, tinha vezes que tinha gente de trânsito, que ou você ia ou você só voltava. Então a gente vê que isso daí está espalhado. Claro que você muito bem colocou, né, André? O diamante ele só vem depois que o carbono é colocado sob pressão. Mas a gente também tem que entender como que a Sabesp vai mitigar essa situação, porque 2029 está muito longe e essa situação não pode se prolongar até lá para colher esse resultado. Tudo tem um preço também e isso tem que ser colocado em pauta. Muito bem, Léo, 18h21, vamos girar a pauta e agora vamos seguir falando de assuntos negativos, com destaques negativos, mas as notícias ruins também precisam ser dadas. Vamos falar sobre trânsito. E aí eu quero te fazer um convite. Você confere todos os detalhes desta reportagem no nosso site radardeguarulhos.com.br e também através das nossas redes sociais. Você pode conferir a íntegra desta reportagem nas redes sociais
e pode conferir também a íntegra da versão escrita no nosso site, repetindo, radardeguarulhos.com.br. Acesse e fique bem informado. Reportagem feita por Vinícius Tomei, que nos conta o seguinte: as mortes no trânsito em Guarulhos ao longo de 2025 caíram, mas veja só você, mesmo com essa redução, os acidentes de trânsito seguem fazendo mais vítimas na nossa cidade do que homicídios e até mesmo os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. Vamos aqui à reportagem do Vinícius Tomei para algumas informações. Veja só, segundo dados do Infociga, portal do Detran de São Paulo, ao longo de 2025 foram 161 vítimas fatais no trânsito em Guarulhos, redução de 12% no comparativo com 2024, quando infelizmente 183 pessoas morreram. Mas ainda com essa redução, em 2025, o total de óbitos ocasionados por acidentes de trânsito foi mais do que o dobro da soma das vítimas de homicídio, 57, e de latrocínios, que são, 7. Então você veja que 57 com 7 são 64, 64 vezes 2 dá 128, e nós tivemos 161 mortes em 2025. Pode ir. Essa imagem que está na tela são as vias mais letais da nossa cidade. Então você vê na coluna da extrema esquerda a via, então BR-116, também conhecida como Dutra, é a mais fatal, 39 mortes, tá? 39 mortes, sendo que 35 ocorrências foram fatais. Você tem também a Faria Lima, 2 mortes. Você tem a Tiradentes, 3 mortes. Você tem a Avenida Monteiro Lobato, 2 mortes, tá? A SP-070 é a Ayrton Senna, não é? Não tenho certeza, porque é rodovia estadual. Me socorram aí. Vamos confirmar. Ayrton Senna. Muito bem. Ayrton Senna Carvalho Pinto. Muito bem. Então, 15 óbitos. Então, aí você veja as vias mais fatais. Nós temos uma... O Léo quer comentar? Vai daí, Léo. Vamos aqui na direita também, produção. Pode voltar aquela coluna. O que chama a atenção, né, André? A gente também tem uma imagem do mapa de calor. Dá para voltar a imagem, produção? Só para poder representar. Como a rodovia Presidente Dutra é o grande foco do mapa de calor, se vocês abrirem a reportagem para conferir o mapa. São, ao todo, 503 acidentes registrados na cidade de Guarulhos. E reparem, esses pontos onde você vê uma cor mais vermelha se aproximando ali já de um roxo ao lado direito do mapa, a gente está ali na Dutra, na região do Bom Sucesso, também bem próximo ali ao trevo de Bom Sucesso. Então a gente acompanha muitos acidentes na rodovia Presidente Dutra, rodovia federal, mas que é sim considerada uma avenida na cidade de Guarulhos. Para você sair do extremo leste da cidade de Guarulhos e você ir para o extremo oeste, você precisa passar pela rodovia Presidente Dutra ou você vai fazer um belo trajeto pelos bairros da nossa cidade. E a gente vê uma grande situação e, de novo, a gente vê, depois de um ano onde foi implementado o Free Flow, num ano também onde você tem mais de um acidente, quase 2 acidentes por dia registrados na cidade de Guarulhos. Pois é, e aí, olha só, primeiro o mapa de calor que estava na imagem anterior são as regiões com a maior incidência de ocorrências. Aí, onde você vê essa espécie de... Como eu posso chamar isso? Mapa de pontos chaves. Isso, mas eu estava tentando pegar um sinônimo para isso, que parece um alfinete, certo? Sim, sim. Então, os alfinetes, vamos tratar nesses termos aí, são os locais onde houve morte. Então, você vê que o primeiro são os locais dos acidentes, e aí é onde houve morte. E, de fato, coincide a maior número de ocorrências no Bom Sucesso, mas também me chama a atenção na região do Itapejica, nós temos bastante ocorrências, o que não deixa de ser uma péssima notícia, certo, Léo Notaro? Realmente. Então, essa é uma notícia ruim. É claro que se a gente for tentar de alguma forma observar o copo meio cheio, de 24 para 25, 12%. As mortes caíram 12%. Mas ainda assim, gente, 161 pessoas morrendo, significa, fazendo uma conta aqui bem aproximada, uma morte a cada 3 dias. E para melhorar, a gente ainda trouxe essa semana que a prova para a carta de habilitação agora vai poder ser feita sem baliza e com carro automático. Então a gente vê que algumas ações, a gente vê algumas atualizações vão na contramão. Porque eu fico me questionando, como que essa especialização para tirar da carta
contribui para a redução de acidentes. Então a gente precisa entender, será que é realmente a baliza e o carro automático está se tornando muito mais, está fazendo essa transformação desse tipo de motorização, desse tipo de câmbio? E a gente vê, André, a cidade de Guarulhos, a gente sabe, muitas dessas mortes são registradas em rodovias federais. Não necessariamente se diz a respeito de moradores da cidade de Guarulhos, em 100% delas. A gente não pode afirmar assim, em 100% das situações. Mas a gente vê que existem alguns pontos de vício. E aqui a gente tem que entender. A Motiva, o que vem fazendo para precaver? Queremos entender um pouco mais. Muito bem, Léo, 18h27, em respeito ao nosso convidado, vamos para o último tópico de uma forma mais acelerada, vamos certo? Nessa. Aliás, quero tratar desse assunto também com o nosso convidado, o vereador Alemão, que é o seguinte, Léo... Falar um pouquinho de política, né? Vamos falar um pouquinho de política. Me chamou a atenção, nos últimos dias, diversos conteúdos divulgados nas redes sociais, mostrando visitas, agendas que o secretário da SAR, Giovanni, tem feito com vereadores que, em muitos casos, têm levado o secretário para ouvir demandas da população. Só nessa semana, se eu não perdi nada, nós tivemos uma reunião do secretário Giovanni com o vereador Daniel Alves e moradores da Vila Augusta. O nosso convidado de hoje, o vereador Alemão, publicou um vídeo nas redes sociais, levando também o secretário Giovanni para ouvir demandas e apresentar reivindicações. Ontem também tivemos acesso a um vídeo do vereador Danilo Gomes com moradores da região do Tabuão, ao lado do secretário Giovanni. Isso me chamou a atenção, porque o secretário Giovanni, ele tem aparecido cada vez mais, ele tem, sob a sua responsabilidade, uma pasta com muitos tentáculos, e aqui eu estou usando a palavra tentáculos no bom sentido, porque são frentes de atuação. São muitas frentes, tem muito orçamento, tem muita infraestrutura. Aliás, foi a secretaria que surgiu para substituir a falecida Proguaru. Exato. Então, a despeito de todo esse potencial da pasta que ele administra, pelo menos até o presente momento, eu não tinha visto reuniões dessa natureza. E aí, em posse dessas informações, eu fui tentar apurar, ouvir, etc. e tal. Te deu um senso de ir atrás da informação, André Siqueira. Exatamente. E aí, o que eu posso dizer aqui da informação que eu apurei? Primeiro, eu vou dar a palavra para o próprio secretário, né? Vamos Com nessa. a palavra o secretário. Mandei mensagens para o secretário Giovanni, quero mandar um abraço para ele, porque você sabe, né, Léo? Quando a fonte responde o jornalista, é quase tão legal quando o meu Santos faz um gol. Então, está mais fácil a fonte te responder. Pois é. E aí eu mandei uma mensagem para o secretário pedindo para ele me contar mais ou menos como é que tem sido essas reuniões. E ele me falou o seguinte, que ele citou especificamente aqui os vereadores Daniel e Danilo Gomes, que são muito atuantes com demandas na zeladoria da cidade e que nessas reuniões ele teve o objetivo de, vou mandar aqui em aspas, tá? As reuniões que fizemos recentemente tiveram como objetivo escutar essas demandas, não só deles, vereadores, mas das pessoas que estão próximas deles que também querem cuidar da cidade. Foram 2 reuniões muito produtivas nesse sentido. Eu perguntei, certo, secretário, mas só se o senhor pudesse ser um pouco mais específico, teve alguma demanda que o senhor ouviu com maior frequência? Nós estamos aí passando por um período de chuvas. Tem alguma demanda específica de zeladoria pós-temporal? Ele falou, não, são demandas gerais. Sempre pedem um pouco de cada coisa de tudo que envolve a SAR. E aí ele deu uma risada aqui. Então, dando aqui palavra para o que disse o secretário Giovanni. E aí, conversando com os vereadores que levaram o vereador até essa reunião... Secretário. Me desculpe, os vereadores que levaram o secretário para essa reunião, por exemplo, no caso específico da reunião com os moradores da Vila Augusta, o vereador Daniel pediu que o secretário ouvisse a população e ele prontamente atendeu. E aí os pedidos, Léo Notaro, são dos mais variados tipos. São revitalizações de 2 praças que nós temos aqui na região da Vila Augusta, por exemplo, canteiros, mas uma coisa que disseram muito, pelo que eu apurei junto com moradores da região da Vila Augusta, é o seguinte, teve um canteiro central próximo de uma praça que foi recentemente, recebeu aquele talento especial, aquela atenção especial. E que os moradores ficaram maravilhados com o resultado final. Mas essa combinação explosiva de sol e chuva, no intervalo de 2 semanas o mato já cresceu, fizeram a roçagem, tudo bonitinho, e o intervalo cresceu. Esse é o desafio. E aí os moradores, exatamente, você tocou na palavra certa, que é os moradores
pediram para o secretário o famoso, o mato cresce rápido e tal, pediram, a gente sabe que o senhor está fazendo bastante coisa, a cidade é muito grande, mas nesse período de chuva dá uma atenção aqui para a gente. Então, as conversas têm girado mais ou menos em cima desses eixos, Léo, e aí surge uma pergunta elementar, que é a seguinte, todo mundo sabe que se nada de apocalíptico acontecer, o secretário Giovani deve ser o candidato da máquina a deputado estadual. E aí eu perguntei para um desses vereadores o seguinte, nessa reunião, ele tem se apresentado como pré-candidato a deputado ou ele está ali como secretário? A resposta que eu obtive foi, não, ele está ali como secretário. E aí, né, Léo, cabe a mim fazer a análise da resposta, que é uma boa resposta. É uma boa resposta. É uma resposta de alguém que não quer sarna para se coçar, porque isso lá na frente, né, pode virar uma ação contestando um suposto abuso de poder político, abuso de poder econômico. Então, o secretário que está arregaçando as mangas e fazendo um bom trabalho aqui na nossa cidade, também está demonstrando traquejo para fugir de obstáculos e de armadilhas no caminho. Eu acho que é uma boa forma de se resguardar. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar, né, André? As demandas da população, como você muito bem trouxe, porque essas reuniões são importantes no sentido que a palavra desafio, qual que é? O secretário Giovani, ele está dentro de uma pasta onde as ações deles são infinitas. Por quê? O mato cresce, as coisas perecem, a pintura fica feia, tem que fazer a desobstrução da limpeza, das bocas de lobo, a população vai lá e joga lixo de novo naquele local que acabou de ser limpo. Você tem a questão dos ecopontos. A ecoponto, na verdade, fica com a Secretaria de Serviços Públicos, que são ações que, depois de um tempo, tem que voltar a se ter. É uma pasta que exige muita constância dentro do seu planejamento para poder se realizar, porque não adianta fazer uma vez e voltar daqui 3 meses, porque vai estar pior do que quando fez a primeira vez. Então, acho que esse é o grande desafio e você poder escutar também é uma forma de se aproximar. Eu acho que, neste caso, é uma daquelas grandes oportunidades onde você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você aproveita a sua questão e ainda assim você consegue ter um grande objetivo em segundo plano, que é se aproximar da população. Dar um rosto para quem está fazendo aquelas ações que as pessoas veem aquela ação que a gente fala. É aquele resultado a mais curto prazo, onde as pessoas veem o retorno da ação com uma certa eficácia, um certo retorno mais rápido das ações de zeladoria da nossa cidade. Zeladoria é essa que a gente elogiou muito no começo de 2025, porque foi uma das áreas de principais abandonos da cidade na reta final do governo do Gustavo Henrique Costa. Muito bem. Léo, e só para ser fiel aqui ao que uma fonte me mandou, eu perguntei justamente sobre essa questão. Ele está como secretário ou como pré-candidato? E aí essa pessoa me escreveu o seguinte, eu até anotei aqui, eu tinha perdido. Gente, olha só quanta... O André adora uma caneta Bic, viu? Olha que alegria. Jornalista raiz é assim, viu, produção? Isso aqui não é um leque não, viu? Isso aqui é um monte de informação, é um monte de apuração. E eu tinha me perdido aqui nas minhas próprias anotações. Estou imitando o Faustão com as fichinhas dele, que nem ele entendia o que ele escrevia. É brincadeira, bicho, ô louco. Quem sabe lê ao vivo. E aí essa fonte me respondeu o seguinte, o secretário está aparecendo, mas está adotando um tom comedido. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Não é isso, Léo? Mas eu acho que entra um pouco naquela questão que a gente trouxe. Também vou fazer um lobby com o Kleber Ribeiro. Você está fazendo o papel dentro de uma atuação, só que dessa vez realmente realizando o seu trabalho dentro da cidade, que é função do secretário, é ouvir as demandas da população e depois vir a realizá-las. Se isso contribui, é um ganho-ganho dentro dessa ação. Muito bem. Um abraço para o secretário Giovani, obrigado pelo retorno, viu? Já agradeci pelo WhatsApp, mas como eu sei que de vez em quando ele anda de olho no nosso programa, vai que ele está assistindo aí, né? Um abraço para ele. Léo, 18h37. Vamos dizendo tchau, André Siqueira. Ah, momento Teletubbies. É hora de dar tchau, Léo Notaro. Mas tchau temporariamente. Não, para você, tem. né? Ah, bom. Para você apenas. Agora o Léo vai esticar as pernas, tomar uma aguinha ou um café ou qualquer coisa do tipo. E eu ainda tenho mais um bloco aqui. Vou chamar um rápido intervalo. Obrigado ao meu amigo Léo Notaro. Nos encontramos nessa bancada na segunda-feira, quando já estaremos em fevereiro. Nós vamos para um breve intervalo e depois do break, vereador Alemão do Transporte é o convidado desta quinta-feira do Radar de Notícias. Não saia daí, voltamos já.